Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia e nós vamos dar continuidade, então, ao estudo da geometria molecular. Só que agora nós vamos falar, então, sobre as exceções, certo? Nós sabemos que a regra do octeto são os elementos que contêm 8 elétrons na sua camada de valência, e quando eles não têm 8 elétrons na sua camada de valência, eles vão se combinar com outro elemento químico para que eles tenham essa estabilidade, certo? Quando nós unimos, então, dois elementos que não são metálicos, né, eles irão, então, formar uma ligação covalente, tendo o compartilhamento desses elétrons. Bom, nesse caso, os elétrons, eles podem ter, os elementos, os compostos, eles vão ter mais de 8 elétrons na camada de valência, quando nós temos essa exceção. Então, eles podem ter 8, 10, 12, 18 elétrons em sua camada de valência, certo? Isso nós chamamos de octeto expandido, ou alguns pesquisadores também conhecem como a camada de valência expandida. Bom, Letícia, então quais seriam esses elementos que eles podem expandir a camada de valência? São os elementos do terceiro período, tá? Não metálicos. Temos aqui as linhas que representam os períodos da tabela periódica e as colunas que representam as famílias. Então, os elementos do terceiro período, acima do terceiro período não metálicos, eles conseguem expandir os elétrons da camada de valência. Nesse caso, seria a partir do silício. Covalência variável. Vamos trazer para vocês um exemplo de reação para mostrar essa expansão da camada de valência. Nós pegamos, então, o fósforo sólido e vamos reagir com o gás cloro. Ele irá formar o tricloreto de fósforo, né? Então, nesse caso, 1 mol de fósforo mais 6 mols de gás cloro irá formar 4 mols de tricloreto de fósforo no estado líquido. Nós vamos desenhar a geometria do tricloreto de fósforo. O fósforo será o nosso átomo central. E tricloreto porque ele contém 3 cloros. Nesse caso, cada cloro contém 7 elétrons na camada de valência. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O próximo cloro é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons também para o terceiro cloro. E o fósforo terá 5 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Para que o fósforo tenha 8 elétrons na sua camada de valência, ele irá precisar de 1 elétron de cada cloro, formando 3 elétrons, né? Somados aos 5 elétrons que ele já tem, o total final será de 8 elétrons na camada de valência. O fósforo compartilhando 3 elétrons, um para cada cloro terá, então, a somatória final de 8 elétrons da camada de valência. Então, nós vamos representar pelos traços as ligações, né? As ligações de compartilhamento, que seria a ligação covalente. E a partir do momento que eu desenho os traços das ligações, eu não preciso desenhar os elétrons. Perfeito? Agora vamos expandir esse fósforo. O tricloreto de fósforo líquido mais 1 mol de gás cloro irá formar o pentacloreto de fósforo. O fósforo é nosso átomo central e ele tem 5 cloros ao seu redor. Pentacloreto, penta de 5. Então, desenhamos aqui os cloros. Cada cloro contém 7 elétrons na sua camada de valência. E, então, cada cloro também está compartilhando um elétron. Se temos 5 cloros, no total teremos 5 elétrons sendo compartilhados com o fósforo. 5 elétrons compartilhados, mais 5 elétrons que o fósforo já tem da sua camada de valência, temos então no total 10 elétrons na camada de valência do fósforo. Então, vocês perceberam que o fósforo sofreu essa expansão, né? De 8 ele foi para 10. Então, a covalência variável é quando um elemento ele tem essa capacidade de formar quantidades diferentes de ligações covalentes. No primeiro caso, né, o tricloreto de fósforo, nós temos 3 ligações. E no segundo caso, o pentacloreto de fósforo, temos 5 ligações.
E também, assim, esse elemento pode formar um composto com X ligações e um outro composto com N número de ligações. Nesse caso, nós chamamos de composto hipervalente. Então, o fósforo, ele é um composto hipervalente. Ele é um elemento hipervalente, né? Deixa eu pegar aqui a caneta e vamos lá relembrar. O fósforo seria aqui, no caso do tricloreto de fósforo, ele tem 1, 2, 3, 4 ligantes, né? Porque aqui nós temos, no caso, os pares dos elétrons isolados, né? Nós temos um par de elétrons isolados, que vai causar o quê? A repulsão entre esses dois cloros. Então, essa ligação aqui, ela não é retinha, como nós desenhamos, certo? Ela vai ser mais ou menos aqui angulada. Só que eu trouxe desse jeito para representar um pouquinho melhor a quantidade de elétrons para a gente desenhar certinho. Então, o tricloreto de fósforo, ele tem um par de elétrons isolados no átomo central e 4 ligantes. Nesse caso, se fosse 4 ligantes, nós iríamos chamar de tetraédrica, mas lembrando que os pares isolados causam a repulsão entre os cloros, certo? Então, nesse caso, o tricloreto de fósforo tem uma geometria molecular piramidal. E, no caso, o pentacloreto de fósforo, nós temos o fósforo como átomo central e nós não temos nenhuma nuvem eletrônica, não temos nenhum par de elétrons isolados nele. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 ligantes. Tá bom, pessoal? Agora nós vamos pedir para que vocês resolvam, né? Nesse caso, o exercício que nós pedimos, que vai estar logo após esse vídeo. E espero que vocês tenham gostado da aula, tá? As referências bibliográficas, né? Nós pegamos a tabela periódica do Química Explica para dar o exemplo lá dos elementos, e o conteúdo nós retiramos do livro do Atkins, tá bom? Obrigada, pessoal!